Eu sei que muitas profissionais acabam frustradas porque não vem o resultado esperado no tratamento das estrias. E os parâmetros da eletroterapia têm influência direta nos resultados. É também super normal ter dúvidas sobre como ajustar os aparelhos para tratar as estrias vermelhas ou então, para tratar as estrias brancas e ter melhores resultados. Como eu falei, você só precisará ver esse vídeo, porque aqui eu vou dar um guia completo sobre os parâmetros dos equipamentos para esse tratamento. Então, nesse guia definitivo aqui, a gente vai ver os aparelhos mais utilizados no tratamento das estrias, como os aparelhos devem ser ajustados para que você entregue resultados ainda melhores nos tratamentos e o que fazer para poder potencializar os resultados. Eu já adianto, pega aí o papel e a caneta para você poder anotar todos os parâmetros ou então salva esse vídeo aqui para você ver depois, porque ele vai ser o seu guia. A estria é uma atrofia tegumentar adquirida que surge quando ocorre o rompimento das fibras colágenas e elásticas, geralmente por conta do estiramento rápido e excessivo da pele. Esse processo pode ocorrer por diversos motivos, como gravidez, ganho de peso, crescimento rápido e até variações hormonais. Os dois tipos de estrias que a gente encontra são as estrias vermelhas, que ainda são recentes e possuem fluxo sanguíneo na área, e a gente tem também as estrias brancas, que já estão em uma fase mais madura, e por isso elas exigem abordagens diferenciadas. A eletroterapia é um recurso incrível para o tratamento das estrias e, ao meu ver, vai ser as nossas maiores aliadas em todo esse processo. Elas vão ajudar na regeneração do tecido, vão estimular a produção de colágeno, de elastina, de maneira muito eficaz. E esses elementos, eles são essenciais para a gente poder reestruturar o aspecto da pele. Cada tipo de eletroterapia age de uma forma no tecido. Então, por exemplo, as microcorrentes, elas vão trabalhar a regeneração celular, enquanto que a radiofrequência vai promover o aquecimento do tecido e estimular a produção de colágeno, de elastina de forma mais intensa. O LED vai ajudar na hidratação da pele, também no estímulo de colágeno, e todos esses processos aqui, eles vão melhorar a aparência da pele e vão suavizar as estrias. Agora vamos ao ponto mais importante desse vídeo: os parâmetros ideais de cada aparelho para cada tipo de estria. Para as estrias vermelhas, que são as mais recentes, é interessante a gente trabalhar com intensidades mais baixas, já que o objetivo é estimular o colágeno, mas sem causar um estresse oxidativo intenso no tecido. Já para as estrias brancas, que estão em uma fase mais madura, a gente pode utilizar uma intensidade um pouco maior para poder estimular a regeneração de colágeno de forma mais intensa. Cada equipamento de eletroterapia possui variações nas configurações, mas é fundamental observar as recomendações do fabricante e adaptar esses parâmetros ao biotipo da cliente e ao conhecimento que você possui. Teste e ajuste conforme a resposta da pele da cliente. Isso também vai ser essencial para a gente poder personalizar os nossos tratamentos e atingir melhores resultados com cada cliente. Não é uma coisa só para todo mundo, não. Quando a gente faz isso, pega um protocolo ou um parâmetro apenas e aplica em várias pessoas, a gente vai ter resultado com algumas, mas outras não. Por isso que é importante a gente saber personalizar. Então, o que é geral, o que é médio, vai dar resultado em uma média, mas sempre tem aquela cliente, uma ou outra, que se destaca e a gente não consegue obter os mesmos resultados utilizando aqueles mesmos parâmetros. Por isso que é importante a gente personalizar os nossos tratamentos a depender de cada cliente. Aqui eu vou te dar um direcionamento, mas use todo o seu conhecimento e avaliação para poder entregar o melhor para cada cliente. Como eu falei, cada pessoa é única e é assim que a gente vai tratar. Então, cada cliente vai ser especial e a gente vai adaptar todo o nosso tratamento, tudo que a gente vai oferecer para cada uma delas. Os aparelhos estéticos mais utilizados do tratamento das estrias são carboxiterapia, microagulhamento, vacoterapia, microcorrentes, LED e radiofrequência fracionada. A gente vai ver os parâmetros de cada um deles, começando pela carboxiterapia. Com relação ao fluxo de gás carbônico, a gente vai utilizar de 10 a 20 ml por minuto nas estrias vermelhas e 20 a 40 ml por minuto nas estrias brancas.
O volume depende da área, então se for uma área pequena, a gente pode utilizar de 50 a 100 ml. Se for uma área grande, a gente pode utilizar de 100 a 200 ml por sessão. Divida o volume em pequenas injeções ao longo das estrias para poder a gente ter, né, mais eficácia do procedimento. Com relação à profundidade de aplicação, é de 1 a 2 milímetros. E se o local tiver uma flacidez associada, a gente pode utilizar uma profundidade de 2 a 4 milímetros. Utilize agulha fina 30G ou 32G para ter, né, uma maior precisão e menor desconforto. Esse procedimento ele pode ser feito 1 a 2 vezes na semana e de 8 a 10 sessões a gente vai reavaliar a cliente. Tem um bichinho aqui passando para lá e para cá, para lá e para cá. Microagulhamento. Para as estrias rubras, a gente vai utilizar agulhas de 0,5 milímetros a 1 milímetro. Nas estrias albas, a gente vai utilizar agulhas de 1,5 a 2,5 milímetros. Se for um local, né, com a pele mais espessa, tipo abdômen, coxa, a gente pode utilizar essas agulhas maiores também. Agora, se for local, né, mais sensível, tipo seio, braço, a gente utiliza, né, comprimento de agulha menor e aí a gente pode utilizar 1 milímetro. Na realização do procedimento, a pressão ela precisa ser uniforme e moderada. A velocidade média alta, se a gente estiver, né, utilizando ali o equipamento, faz esse ajuste. E as sessões elas precisam de um intervalo de 4 a 6 semanas. E após, né, 3 a 6 sessões, a gente vai reavaliar a cliente. Vacoterapia. Para as estrias vermelhas, a intensidade do vácuo pode ser de 80 a 150 milímetros de mercúrio, com movimentos mais suaves para a gente poder evitar o rompimento de capilares. Nas estrias brancas, a intensidade pode ser uma intensidade máxima, então a gente pode ajustar lá de 150 a 250 milímetros de mercúrio, com movimentos mais firmes para a gente poder estimular o colágeno. Se a pele for sensível ou a gente for utilizar o procedimento em áreas mais delicadas, como o seio, a intensidade que a gente vai utilizar é de 60 a 100 milímetros de mercúrio. Aqui nós iremos utilizar a ventosa luneta, que tem bordas arredondadas e ela se ajusta muito bem ao local. A aplicação deve ser feita com movimentos de deslizamento de vai e vem até obter sangria, mas não é para sangrar, certo? A gente precisa, né, obter um estímulo ali sanguíneo superficial e concentrado, mas não tem sangramento não, apesar do nome ser sangria, né? O procedimento pode ser feito uma vez por mês ou a cada 15 dias, a depender da técnica e também da resposta ali do corpo da cliente. A gente vai realizar de 8 a 10 sessões e depois reavaliar a cliente. Microcorrentes. Nas estrias rubras, a gente vai utilizar a intensidade de 20 a 100 microamperes e uma frequência de 200 Hz. Nas estrias brancas, a gente vai utilizar a intensidade de 100 a 500 microamperes e a frequência de 100 Hz. Ela pode ser feita de 2 a 3 vezes na semana e é um tratamento que deve ser associado com outros recursos e não realizado sozinho. Então ele vai ser muito bom, vai ajudar bastante no tratamento das estrias, mas não é o tratamento principal, tá? Então faça associações, vacoterapia e a microcorrentes, faz radiofrequência fracionada e microcorrentes, então é sempre importante a gente associar. LED. Nas estrias vermelhas a gente vai utilizar o LED vermelho e a dose de 3 a 5 joules por centímetros quadrados. Na estria branca, a gente vai utilizar o LED infravermelho e a dose de 5 a 10 joules por centímetros quadrados. Aqui a gente pode utilizar o LED de 2 a 3 vezes por semana e a quantidade de sessões que a gente vai fazer é de 8 a 15 sessões. Radiofrequência fracionada. Nas estrias rubras, a energia pode ser de 20 a 40 watts, a profundidade de penetração da agulha é de 0,5 milímetros a 1,5 milímetros e um pulso curto de 300 a 600 milissegundos. Já na estria branca, a energia vai ser de 40 a 60 watts, a profundidade de penetração da agulha é de 1,5 a 3 milímetros, o pulso de 600 a 900 milissegundos, é mais longo. Nesse caso aqui, a gente pode realizar uma sessão a cada 30 dias e reavaliar após 4 a 6 sessões. Caso você precise de uma orientação mais personalizada para poder criar protocolos e fazer associações para você conseguir, né, utilizar na sua clínica, em suas clientes, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria Protocolos Inteligentes, onde eu vou conversar com você, só eu e você, e te ajudar em todo esse processo. Se você quiser saber mais e quiser que eu te ajude, o link está na descrição desse vídeo.
é o primeiro link que está lá. Lembre-se que cada cliente é única e o que funciona para uma pode não ser o ideal para a outra. Para definir os parâmetros corretos, leve sempre em conta o tipo de pele da cliente, a condição das estrias e a tolerância dela ao tratamento. Uma pele mais sensível, por exemplo, vai precisar de uma abordagem mais suave. Além disso, se a cliente ela estiver fazendo tratamentos combinados, como realizando peeling, microagulhamento, ajuste os parâmetros de forma a não sobrecarregar a pele. Isso garante um tratamento seguro e que respeita a individualidade de cada cliente. Importante falar que cada eletroterapia possui suas contraindicações e a gente precisa conhecer a fundo para poder evitar qualquer risco. No geral, pessoas com dispositivos eletrônicos implantados, como marca-passo, grávidas e clientes com históricos de câncer na área tratada, por exemplo, não devem ser submetidos à maioria dos procedimentos estéticos. Então, preste atenção também com relação às contraindicações. Uma das grandes vantagens da eletroterapia é a possibilidade de combinar com outros tratamentos para poder potencializar os resultados. Então, se você quiser fazer isso, pense em que combinação você pode fazer. Então, a gente pode utilizar radiofrequência com peeling, ou então radiofrequência com microagulhamento. Isso vai ajudar a melhorar a textura da pele de forma ainda mais eficaz. Só que é necessário ter cautela e ajustar os parâmetros de forma que o tecido ele receba o estímulo correto sem sobrecarga. Por esse motivo também que os procedimentos eles são combinados, mas nem sempre eles vão ser feitos na mesma sessão. É uma outra observação importante também. Por isso que eu gosto sempre de falar sobre programa de tratamento. Então, o programa de tratamento não é o que a gente vai fazer em uma única sessão, é o que a gente vai fazer ao longo das sessões para poder atingir o resultado que a gente deseja. E aí, se a gente for mesclar, a gente consegue potencializar ainda mais os resultados. Claro que vão ter recursos que a gente pode utilizar na mesma sessão. Então, a gente pode utilizar um peeling de diamante com um peeling químico na mesma sessão. A gente pode fazer vacoterapia e utilizar um peeling químico na mesma sessão. Mas tem outras combinações que é melhor a gente fazer em sessões separadas. Então, isso também é importante, a gente saber, a gente entender para a gente não sobrecarregar demais ali o tecido da cliente e a gente gerar reações indesejadas e intercorrências, A gente não quer isso, a gente só quer resultado positivo. E aí, falando em resultado, é importante deixar claro que as eletroterapias e os procedimentos estéticos não fazem milagre de um dia para o outro. A gente até que faz um milagrezinho, mas também não é uma coisa assim rápida e nem aquele jeito lá que a galera imagina, O tratamento para as estrias é gradual e os primeiros sinais de melhora, eles podem aparecer após algumas semanas. Para resultados mais visíveis, especialmente em estrias brancas, é necessário um acompanhamento mais longo e o cumprimento também das orientações após o procedimento, que ainda tem isso, A gente ainda tem que orientar a cliente o que é que ela deve fazer para poder potencializar ali os resultados. E aí eu tava aqui pensando, será que eu esqueci de incluir algum aparelho que é super importante no tratamento das estrias? Você sentiu falta de algum aparelho, de algum parâmetro aqui que eu não falei? Coloca aí pra mim, assim eu consigo continuar te ajudando. Qual procedimento você mais faz aí para poder tratar as estrias? Eu faço muito a vacoterapia. Me conte também qual é o parâmetro que você utiliza. Eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!